Olá, meus amiguinhos do quarto ano do Colégio Estrela da Manhã. Eu sou o professor Nobre e pretendo trabalhar com vocês nesse ano de 2021, se assim Deus permitir, né? Primeiro, eu estou feliz por estar aqui vendo esse momento maravilhoso com vocês, participando dessa aula gostosa, que é a aula de matemática, e eu quero antecipadamente dar um abraço forte e carinhoso, tá certo? No seu papai, na sua mamãe, em você principalmente, tá? E que vai, espero eu, curtir essas aulas durante todo esse ano, se Deus quiser, tá? Então, primeiro, eu quero apresentar para vocês aí o nosso livro, tá? O nosso livro do Sai Digital, quarto ano, tá bom? Nosso livrinho de matemática. Eu espero que todos vocês aí, o mais tardar, até semana que vem, vocês já tenham esse livro em mãos. Estou evitando até trabalhar com ele, tá? Mas eu prometo que atividades eu vou deixar para vocês e baseado, com certeza, no conteúdo desse livro, tá bom? Beleza? Bem, eu deixei para vocês na aula de ontem um vídeo sobre a história do número 1. Espero que vocês tenham gostado. Ali foi só um pontapé inicial, né, para coisas boas que virão daqui para frente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como surgiu a necessidade de contar. Eu acho que todos vocês aí, com certeza, sabem que a necessidade de contar é muito grande, né? O que seria do homem hoje sem que existissem os números, não é verdade? Então, bem, como surgiu a necessidade de contar? O que é que você acha? Olha, o homem primitivo, ele vivia daquilo que a natureza lhe oferecia. É verdade, tá? Então a natureza, ela servia ao homem. Beleza? O que é que eu posso falar mais sobre isso aí? Ele não necessitava, ele não sabia, ele não precisava saber quantos, vamos dizer assim, quantos objetos tinham ali próximo a ele. Não havia essa necessidade, não é isso? Segundo, o que foi que aconteceu aí que veio realmente a fazer com que o ser humano tivesse essa necessidade de contar, de abraçar a matemática, né? De saber a quantidade, tá? Os objetos que estavam ali perto, os animais. O que é que vocês acham? O que é que fez com que esse ser humano realmente viesse a abraçar os números? Quem falou que foi a agricultura, acertou. A agricultura, gente, foi o primeiro objeto, tá certo? Aquilo que realmente surgiu no mundo, que veio a fazer com que houvesse ali aquela necessidade, aquela preocupação do ser humano em contar, não é isso? Posteriormente a isso, nós tivemos o quê? A domesticação dos animais. É aquele gatinho que você tem em casa, aquele cachorrão da cabeçona feio danado que você tem em casa. Então, essa domesticação, ela fez com que essa necessidade do homem em contar, ela viesse a surgir aos poucos, não é isso? Isso foi uma coisa bem demorada, tá certo? Então, possibilitou, fez com que o homem, vamos dizer assim, abraçasse com força essa necessidade de contar, não é isso? Bem, então, foi daí que o homem descobriu o quê? Os números, né? Primeiro, o que ele vai fazer, como é que ele vai trabalhar para suprir a necessidade? Porque agora ele tinha o quê? A agricultura para se preocupar. Ele tinha que contar os seus animais, não é isso? E ele só possuía até o momento os dedinhos dos pés e das mãos, né? Então não tinha aí uma definição exata de como é que poderia ser feita essa contagem, né? Então alguns povos, né, segundo os historiadores, eles utilizavam tanto os dedos das mãos como os dedos dos pés, não é isso? Mas isso aí servia? Não. O que acontecia posteriormente? Depois disso, o que aconteceu? Como é que os pastores faziam? Pastores são aqueles que cuidavam dos seus animais, né? Cuidavam dos seus rebanhos. Eles utilizavam o que, papai? Quem falou pedras, muito bem, né? Então, quando eles soltavam as suas ovelhas, né, eles separavam a quantidade X de pedras.
né, de acordo com a quantidade de ovelhas, a quantidade de animais que ele soltava no pasto, ele ia o quê? Guardando uma pedrinha, né? Quando esses animais voltavam por sua vez, né, ele pegava aquela pedrinha, né, e colocava do outro lado e representava o quê? Aquele animalzinho que retornava, tá certo? Ao lar. Não é interessante? Isso ele descobriu, professor, rapidamente, não foi não, gente. Isso foi muito demorado esse processo. É bom que vocês entendam isso, não é? Da pré-história até os dias atuais, né? Tá certo? Então é muita coisa, né? Bem, diante disso, nós tivemos aí várias civilizações. Eu posso citar para vocês um exemplo aí. Aqui na América do Sul, quem? Os Incas, tá? Os Incas foram um grande exemplo aqui na América do Sul, né? É, é, eles criaram aí o quipu, tá certo? Q-U-I-P-U, quipu. Era uma corda. Essa corda, por sua vez, ela tinha o quê? Vários nós, tá? E elas eram presas a outras cordas, né? Então eles faziam aí a representação o quê? De vários números através desse nó. Esse nó, ele representava praticamente o que? A unidade, tá certo? Eles não conheciam essa variedade, essa quantidade, essa imensidão de números, né? Hoje você sabe que isso aí é o que? Dá para contar? A gente sabe que os números naturais eles são infinitos, não é isso? Os números são infinitos. Então, naquele tempo, eles só sabiam o que? A questão da unidade. Era professor, e o 5, o 6, não. Isso aí eles não sabiam. Isso aí aos poucos foi acontecendo. Vocês vão entender isso aí, tá? Então, a sua posição é que era mais importante, não é isso? O que é que eu posso falar mais para vocês? Usando esse quipu que foi descoberto pelos Incas, né? Levantar os dedos para saber, vamos dizer assim, no momento, a quantidade de objetos, né? Mas isso aí não permitia guardar informação. Era uma coisa passageira. Olha como é interessante, né? Então, à medida que a necessidade foi surgindo, é isso aí, os números eles vão acontecendo, beleza? Tá? Então, separar pedras já permitia guardar essa informação. Olha como é interessante, né? Por mais tempo. Mas necessitava o quê? De mais alguma coisa, tá certo? Então, os quipus, vamos dizer assim, e os outros meios, eles eram utilizados, que foram utilizados posteriormente aos dedos, eles eram mais seguros, né? Obrigado. Eles traziam essas informações, né? Então surgiu um problema. Como registrar esses números? Que até então não eram chamados de números, né? Como é que eu vou registrar esses números? O que é que eu vou fazer? Né? Entretanto, tá certo? A humanidade assistiu o quê? A um feito maravilhoso, a uma coisa nova que estava aparecendo naquele momento. O que, gente? O que? Se eu preciso registrar alguma coisa, eu preciso o quê? Muito bem, você que está do outro lado da tela aí, falou o quê? Escrita, escrever, não é isso? Eu preciso o quê? De alguma coisa onde eu possa detalhar essa quantidade. E como é que eu vou fazer isso? Hein? Como é que eu vou fazer isso? Gente, o aparecimento da escrita, ele foi fundamental para que isso acontecesse. Agora o homem tinha como registrar. Ele ia utilizar a escrita, papai, para registrar o quê? Seus números, não é isso? E essa escrita, ela poderia ser feita o quê? Nas paredes, nos ossos, na terra, não é isso aí? Então, essa variação, essa variedade, essas formas de como escrever, já não interessava tanto. O importante é que agora eu posso registrar, eu posso utilizar os números, eu posso escrever. Não é bacana? Não é? Bem, o que a gente pode falar mais? Se tratarmos aí de civilizações, a gente pode acrescentar aí o primeiro. Quem foram os responsáveis pelo aparecimento da escrita? Duvido. Uma caixa de chocolate com 50 bombons garoto, quem acertar? Os sumérios. Os sumérios. Foram eles que inventaram o quê? A escrita, né? Então, a Suméria, que era geralmente considerada, vamos dizer assim, a civilização mais antiga da humanidade, né? Ela estava localizada onde? Na Mesopotâmia, aquela terra entre rios, né?
Sumérios, acádios, amoritas, cassitas, caldeus, todos eles habitavam aquela região. Teresina, que também é uma cidade considerada Mesopotâmia. Você sabia disso? Entre rios. Meu Deus, se chover muito, entra embaixo d'água, papai. Certo? Então, a Mesopotâmia, nós tínhamos ali o quê? Uma civilização, os sumérios e outras que habitavam naquela região. Sendo que os sumérios foram os responsáveis, não é isso aí, pelo aparecimento da escrita. Muito bom mesmo. O que é que a gente pode falar mais sobre isso aí, assim, para poder você, vamos dizer assim, guardar isso de uma forma bem diferente, bem mais gostosa, né? Eles começaram a usar o quê? Os símbolos. Para quê? Para representar os números. Olha aí, professor, interessante. O cara não sabia escrever, o cara começou a escrever aí, de repente não, ele passou muito tempo para aprender isso, apareceu a escrita, porque anteriormente o cara contava onde? Na pedrinha, no dedo. E quando acabava os dedos, como é que ele fazia? Ele ficava doido, né? Aí aparece a escrita, o cara inventa o que é a escrita e de repente eu já estou escrevendo. Papai maravilhoso, né? Então, começaram a surgir o que? Os símbolos para representar o que? Esses números. Olha como é maravilhoso, papai. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá? Deixa eu ver aqui.